A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia. Sim, porque são 2h30 nesse exato momento. Queridos, eu tenho pensado muito na palavra de Deus, tanto é que estou aqui de madrugada fazendo esse vídeo, e eu gostaria de te dar exatamente aquilo que Deus tem me dado, o que de graça eu tenho recebido, de graça eu tenho passado. E eu hoje quero trazer uma palavra para você sobre o pecado e dizer que só Deus resgata você, porque você é o Israel de Deus. E para ilustrar isso, eu queria trazer uma palavra de um personagem chamado Jacó. Está em Gênesis, lá no capítulo 35. Alguma coisa o profeta Isaías menciona no capítulo 43. Então ele fala sobre o que Deus iria fazer para Jacó, né? Então você pode meditar nessas palavras depois, conhecer o texto, e eu tenho certeza que Deus vai te revelar muito mais do que eu vou te passar agora. Mas eu quero que você pense nisso. Só Deus te resgata, Israel, do pecado. Só Deus te resgata das consequências do pecado. Então Jacó, no hebraico, significa suplantador, e suplantador na nossa tradução significa aquele que derriba, aquele que passa por cima de alguém, né? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão de Esaú. E vocês sabem que Jacó, ele comprou de Esaú o direito de primogenitura, né, por um prato de lentilha, né, e por comida, na verdade. Então Esaú estava interessado mais na matéria do que nas coisas espirituais. Então Jacó se aproveita disso, né, e oferece exatamente o que o irmão mais queria, né, em troca do seu direito de primogenitura. E então Jacó não comete só esse pecado ainda com consentimento de Rebeca, mas ele também engana o próprio pai, Isaac, para receber a bênção do primogênito. E é claro que Jacó teve muitas consequências, e uma delas foi até Esaú, seu próprio irmão, persegui-lo com vontade de matá-lo. Agora, Jacó só é abençoado quando ele se reconcilia com Esaú. Ou seja, Jacó enxerga o pecado que cometeu e ele se arrepende do pecado que cometeu. E a partir desse momento, então, Deus em Betel o abençoa, e Jacó passa a ser um abençoador também. Ele passa a receber as bênçãos de Deus e ser um abençoador. Jacó teve duas visões bem expressivas. Uma delas é quando ele reclina a cabeça na pedra e sonha com aqueles anjos subindo e descendo do céu. E a segunda é quando ele luta com o anjo, e ele menciona que ele quer receber a bênção dele antes que o anjo suba. Então Jacó é um personagem que nos traz muitas ilustrações na vida atual nossa, né? Como suplantador, nós também éramos suplantadores, pecadores, querendo levar vantagem em tudo, né? Cheio de soberba no coração. Então a gente tinha uma vida de iniquidade, uma vida cheia de pecado, né? E provavelmente ferimos pessoas que a gente amava, pessoas que a gente gostava, né? E como Jacó, também um dia nós tivemos a misericórdia de Deus, e Deus olhou para nós e nos levou até Betel, a igreja, né? E ali nós
de encontro com a palavra de Deus, confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir desse momento nós entramos para o livro da vida, e entrando para o livro da vida recebemos a partir dali as bênçãos de Deus e as promessas de Deus. Muito bem, agora somos cristãos. Que legal, bacana. Agora somos convertidos. Legal, que bacana. E como novos convertidos, como crianças, né, nascidas pela palavra e pelo Espírito, passamos a discorrer na palavra de Deus como crianças, e tudo que a gente pede para Deus, Ele nos faz. Passa Deus a nos abençoar tremendamente, Deus começa a nos dar tudo aquilo que nós pedimos e fazer tantas coisas maravilhosas na nossa vida. E o tempo vai passando dentro de uma igreja, vai passando, isso vai calejando a gente passa a ver tantas coisas erradas dentro de uma igreja, a gente passa a ver tantas coisas horríveis, e aquilo vai administrando a nossa fé agora de maneira diferente, vai colocando pensamentos errados na nossa cabeça. Então aí nós vamos começar a introduzir no coração de novo o pecado. E o pecado é errar o alvo, ou seja, nós começamos na igreja, nascemos de novo, temos toda aquela coisa de menino, né? E o tempo vai passando e a gente passa a errar o alvo e tirar, né, os olhos de cima, e passa a olhar muito para o horizontal, para as pessoas que estão na igreja, para os líderes atuais que estão por aí pregando nas televisões, em todos os lugares, né? Então a gente começa a introduzir novamente no coração o maligno, né? Começa a introduzir no coração a desconfiança, né, em Deus. Por quê? Porque os nossos frutos começam a mostrar isso, né? Os nossos frutos. Quanta gente que a gente ouve na igreja: pastor, não aguento mais, eu estou querendo desistir, estou querendo parar com tudo. Ou a pessoa mostrou um fruto do pecado novamente, ou caiu em adultério, ou está mentindo, está enganando, está falando mal dos outros. Então, aqueles frutos que eram lá, que foram todos extintos da nossa vida, que eram frutos de suplantador, né, passam a voltar, né? Eu tinha no começo os frutos do Espírito, eu orava, eu realmente chorava num louvor, eu realmente, quando estava na igreja, gostava de ouvir a palavra, mas de repente, com o tempo, tudo isso foi me desgastando, foi, sabe, puxa, o pastor vai pregar de novo nisso, ou as coisas. Não é por falta de motivo, porque muitos líderes por aí estão usando a igreja como negócio, e estão fazendo das pessoas um negócio. Então, mas tudo isso é mister que aconteça, porque a palavra diz que tempos desse iriam aparecer. Se essas coisas não acontecessem, eu diria que a palavra está errada, né? Que a palavra não está se cumprindo, mas a palavra se cumpre em todos os seus versículos, em todo. Então ainda há muitos suplantadores dentro da igreja, né? Outros que não eram mais suplantadores, mas voltaram a ser suplantadores. E a gente está vendo poucas pessoas que a gente possa intitular como Israel, mas muito Jacó ainda dentro da igreja, né? Muito Jacó ainda. Agora, o pecado é uma coisa terrível. O pecado, ele é concebido primeiro aqui na mente, depois ele vai para o coração. Mas quando ele vai para o coração, ele já está em processo final, ele já está sendo praticado, né? O pecado já foi concebido há muito tempo, já foi praticado há muito tempo na mente, e quando ele chega à prática real, ele já estava fundamentado, né? Agora, o pecado, ele pode ser perdoado por Deus. O pecado é simples, só você ler a Bíblia, você vai saber que tudo que você pedir em nome de Jesus, você vai receber, inclusive o perdão.
Jesus ele fala para um dos discípulos dele que é necessário que perdoe 70 vezes 7. Se ele fala para a gente perdoar 70 vezes 7, imagina quantas vezes Deus nos perdoará. Não é verdade? Então, o pecado pode ser perdoado por Deus. Agora, a consequência do pecado não pode ser... Deus não pode fazer nada para te livrar da consequência do pecado. Porque a consequência do pecado é a consequência do plantio. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar ele vai ceifar. Então, significa que se eu plantar mal, vou receber mal, se eu plantar bem, eu vou receber bem. Eu não sou... Eu sou obrigado a escolher o que eu planto, porque a consequência do meu plantio vai ser a colheita. Então não tem como eu receber coisa diferente do que eu plantei. Não é verdade? Se eu planto laranja, tem que nascer laranja, não pode nascer mamão. Se eu planto mamão, tem que nascer mamão, não pode nascer laranja. Então eu posso escolher o que eu vou plantar, mas eu não vou escolher o que eu vou ceifar. Então o pecado é isso. O pecado ele pode ser perdoado por Deus, mas ele traz consequências. E as consequências podem ser penosas, podem me perseguir por muito tempo. Dependendo do pecado que eu cometer, essas consequências vão ser mantidas. Elas vão ser mantidas por um tempo, até que elas sejam extintas, né? E o que vai extinguir essas consequências? O tempo, né? O tempo ele determina todas as coisas. O tempo é dado por Deus. Então há tempo de plantar, há tempo de colher. Então quando eu planto, tem um tempo para colher. E tem um tempo que essa colheita vai ficar na minha vida, né? Então vai acontecer até que essa colheita seja extinta naturalmente. Ou seja, as consequências do pecado só vão sair depois de um tempo da nossa vida, e se Deus nos der força para aguentar a superar essas consequências. Muito bem. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Então eu posso superar as consequências de um pecado se Deus me fortalecer para isso. E como é que eu me fortaleço? Através da palavra de Deus. Muita gente que cometeu pecados e estão sofrendo consequências, às vezes dizem isso: pastor, estou desanimado, não aguento mais, eu não vou vir mais para a igreja. Por quê? Porque não está aguentando a suportar as consequências do pecado. Às vezes a gente comete muitas coisas boas durante a vida toda, e por uma coisa errada a gente às vezes paga um preço altíssimo, não é verdade? A gente paga um preço altíssimo. E o pecado deixa essas consequências. O fato de eu estar pregando o Evangelho, entenda isso, o fato de eu estar pregando o Evangelho, de eu estar sendo usado por Deus, não significa que eu estou sendo aprovado por Deus. O fato de eu ter um cargo na igreja não significa que eu estou aprovado por Deus. O fato de eu ser um levita e cantar não significa que eu estou aprovado por Deus. O fato de eu fazer orações bonitas não significa que eu estou aprovado por Deus. O fato de eu ter revelações não significa que eu estou aprovado por Deus. O fato de eu estar na igreja não significa que eu estou aprovado por Deus. Eu só vou estar aprovado por Deus quando o meu coração estiver em paz. Se eu estou em paz, eu estou em paz com Deus. A gente vê hoje muita pessoa dentro da igreja muito perturbada. Perturbada mesmo. Pessoas que não sabem se vão para a direita ou se vão para a esquerda. Pessoas que não têm discernimento. Pessoas que estão perturbadas no seu próprio coração. Então são pessoas que não aguentam ficar numa igreja, precisa trocar de igreja porque precisa ser renovada, né? Nossa, tem tanto chavão evangélico por aí e tantos líderes malandros, né, que usam do sentimento dessas pessoas confusas para fazer delas um membro da sua própria igreja. E tem líderes que têm igreja, que a igreja é dele, não é de Cristo, é dele, não é de Cristo. A igreja de Cristo, a palavra de Deus é que permanece, e as atitudes daqueles crentes não importam, porque na verdade é o seguinte: Jesus pregava e ele falava: olha, quem quer que venha, quem quer que me siga, quem quer que escute,
Então, o fato de a gente estar na igreja não significa que a gente está escutando, não significa que a gente está seguindo, não. O que vai demonstrar isso? São os frutos. Eu posso até ser um pecador, eu posso até pecar inconscientemente, né? Eu posso até cometer erros. E outra, não misture erro com pecado. Eu posso errar, mas eu não posso pecar, porque o pecado me traz consequências. Erros também trazem consequências. Duas coisas que são parecidas entre o erro e o pecado são as consequências. Mas errar é diferente do que pecar. Se eu errar, Deus dirige meus passos, Deus me conserta o caminho, Deus me faz enxergar o correto, para não errar mais. Agora, se eu peco, esse pecado pode até me afastar de Deus. Esse pecado pode até me constranger perante os irmãos, pode trazer consequências horrorosas, né? Então, o fato de eu pecar não significa que eu vou ter a reprovação de Deus, porque eu posso receber o perdão de Deus. Agora, eu tenho que lembrar o seguinte: quando eu aceitei Jesus, eu recebi minha salvação, só que automaticamente eu entro num processo de santificação. Não é porque eu aceitei Jesus que eu sou santo, que eu já estou transformado, que eu agora entendo tudo, não, porque agora eu conheço Deus, não. Eu vou entrar no processo de santificação, eu vou me separar do pecado. Deus não tem parte com o pecado. Então, se ele não tem parte com o pecado, eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar do pecado para mim ter parte com Deus, para mim ter intimidade com Deus. Então, o pecado me separa de Deus. O pecado me separa de Deus, porque Deus não tem parte com o pecado. Mas isso não significa que Deus não venha ao meu resgate, porque só Deus pode resgatar um pecador, só Deus pode resgatar o Israel, né? Como Deus resgatou Jacó, veja, Jacó recebeu pouco de Deus. Nós recebemos muito mais. Jacó recebeu a bênção de Deus. Teve duas manifestações ali através de visão, né, uma luta com o anjo. Agora, nós recebemos muito mais. Nós tivemos alguém que subiu na cruz por nós. Nós tivemos alguém que entregou a sua vida por nós. Nós recebemos tudo. Nós recebemos a totalidade do sangue de Jesus. Ele derramou todo o seu sangue por nós. Ele, sendo santo, se fez pecador. Então nós recebemos tudo. Ele substituiu o nosso pecado pela sua santidade. Então Deus olhou para nós e falou assim: a partir de agora eu não me lembro mais dos vossos pecados. Nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação, nós recebemos a cura da nossa alma, nós recebemos tudo, nós recebemos o pacote completo. Jacó não, Jacó recebeu uma partezinha, Moisés uma partezinha, Abraão uma partezinha, Isaac uma partezinha, os profetas uma partezinha, mas nós não. Nós recebemos tudo, nós recebemos Jesus. E agora nós temos muito mais potencialidade para rejeitar o pecado e andar em santidade. Porque nós temos a plenitude do Espírito Santo, nós temos a plenitude de Deus em nossas vidas. Agora nós somos igreja. Jacó não era igreja. Ele foi levado para a igreja para ser abençoado. Eu não. Eu fui levado para a igreja para me transformar em igreja. Eu fui levado a uma congregação para confessar Jesus pela palavra. Quando eu entendi a palavra, eu convidei Jesus para entrar no meu coração e ele fez morada em mim. Então eu tenho a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho a plenitude do poder de Deus. Então eu tenho muito mais do que Jacó para tirar essa forma de suplantador que eu tenho. Eu não posso mais ser suplantador, eu tenho que ser agora Israel. E só Deus resgata Israel, só Deus resgata você. Só Deus resgata a mim e a quem quiser. É pela palavra, pela fé, pelas obras, né? Que obras? Eu não tenho que fazer obra na igreja, eu tenho que fazer obra no meu coração. Eu tenho que edificar no meu coração, a partir da pedra angular, da pedra de esquina, da pedra fundamentadora que é Cristo, eu tenho que edificar um edifício, né, muito sólido. Eu tenho que edificar uma obra muito sólida na minha vida através da palavra de Deus.
Eu tenho que ligar para que o que as pessoas falam ou para que líderes pregam. Eu tenho que observar tudo que se prega por aí pelas Escrituras. O meu referencial está na palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui, ó, a palavra que saiu da boca de Deus. É isso aqui que me leva a ter uma vida edificada em Cristo Jesus. Agora eu posso dizer, se eu sigo essa palavra, não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. E a partir desse momento, meus queridos, é que eu extingo essa forma de suplantador e passo a ser Israel. E quando eu estiver em problemas aqui na terra, quando estiver em problemas na minha vida, Deus vem me resgatar. E outra, nós estamos esperando o maior resgate. Qual é o maior resgate? O arrebatamento da igreja. Nós somos a igreja e nós é que vamos ser arrebatados. Então é nós que temos a oportunidade de ser definitivamente transformados num corpo de glória e viver eternamente com o nosso Deus. Entenda isso. Se a sua salvação depender de você, você não vai ser salvo. Mas como dependeu de Jesus, entendeu? Não dependeu de você, então você recebeu a salvação. Agora você está em processo de santificação. Portanto, se separe do pecado, se separe da religiosidade, se separe dessas chocarrices que estão por aí, cuidado com o sincretismo religioso e viva uma vida plena em Deus, viva uma vida na plenitude do Espírito Santo. E olha, eu vou te falar uma coisa, e isso, Deus é prova do que eu vou te falar. Se você tem Deus, nada vai te faltar. E se você tem Deus, e se você segue essa palavra, e se você bota Jesus no coração, e se você é transformado por essa palavra, eu quero te dizer uma coisa. Antes mesmo de você pedir alguma coisa a Deus, você não vai precisar, escuta bem o que eu estou te falando, você não vai precisar pedir nada a Deus, porque Deus vai conceder o que deseja o teu coração. Deus te abençoe, um beijo no coração, e espero que eu tenha podido te ajudar. Em nome de Jesus.